Fala pessoal, então a gente vai dar início à nossa segunda aula, certo? Sobre aí a disciplina Radiologia Odontológica. E aí, relembrando um pouco do que eu falei na aula passada, a gente falou um pouco da anatomia do bucomaxilo, certo? E aí a gente falou que a mastigação vai ser aí o processo, falou um pouco da digestão mecânica, que a mastigação é responsável pela digestão mecânica, que começa na boca. E aí os atores principais aí vão ser os dentes, né? Que vão aí de acordo com o tipo do dente, a gente vai ter aí um mecanismo, né? De aquisição desses alimentos. De maneira que a gente viu que nós temos os dentes incisos, né? E aí esses incisos vão ter aí pelo seu formato, pela sua morfologia, né, a função de cortar o alimento e aí e fazer aí, né, a captação dele. Nós vamos ter os caninos, que nós vimos que eles têm a função de triturar, tá? E os pré-molares e molares, que por sua vez têm a função de prensar e formar o bolo alimentar. Então, o que que acontece? A gente viu também que para que se realize esse movimento de mastigação, existem alguns músculos, e esses músculos, eles são responsáveis por fazer o movimento, tá? E aí nós temos a articulação temporomandibular, no qual a mandíbula se articula aí com a fossa mandibular, que é uma estrutura do osso temporal. E aí a gente tem aí a mandíbula fazendo aí esse movimento, né? Lembrando que a mandíbula aí vai ser o osso aí, né, com a articulação móvel. A articulação temporomandibular vai ser a articulação mais móvel aí do crânio. Então, a gente viu que existem alguns músculos, né, como o masseter, o temporal, o pterigóide medial e pterigóide lateral, que exercem aí a função de movimento, né? São os músculos da mastigação. Em contrapartida, né, os ossos vão aí fazer o papel aí de acomodar as arcadas dentárias, certo? E aí nós temos aí o maxilar, certo? Sendo aí o osso que irá acomodar a arcada dentária superior. Em contrapartida, nós temos a mandíbula, que irá acomodar a arcada dentária inferior. Tá? E aí a gente fez aí todo esse estudo aí, viu as origens e as inserções dos músculos da mastigação, tá? E a gente viu o masseter, né, que vai se originar aí da borda inferior do 2/3 anteriores aí do zigomático, viu aí o músculo temporal que vai se originar aí na linha inferior, na linha temporal inferior, né? E vai aí se inserir aí no processo coronoide, na parte interna. Viu aí o pterigóide medial, viu o pterigóide lateral e a gente viu aí todas as suas origens e inserções, né? E aí a gente viu um pouquinho do que são os dentes, né? E aí os dentes são órgãos calcificados e aí eles se implantam nos alvéolos e gengivas de ambos os ossos, né? No caso, como eu falei, a maxila e a mandíbula. E aí eles estão dispostos em duas fileiras, né? Como eu falei para vocês também, né? A fileira superior, né? Da arcária dentária superior e da inferior. E aí a sua principal função consiste em triturar e converter os alimentos em partículas diminutas, tá? Então, eu também fiz uma breve explanação, né? Que esse processo ele não começa, né, somente nessa quebra, ele não vai ser somente responsável pelos dentes, né? Nós temos as ações de enzimas, como dentro da cavidade oral nós vamos possuir enzimas, glândulas, quer dizer, salivares, e elas vão aí excretar enzimas que vão ter função bactericida, de umedecer o alimento para que se facilite a mastigação, dentre outras funções aí, como diminuir o pH da boca, dentre outras coisas aí que as glândulas salivares produzem, né, essas enzimas. E aí eu falei para vocês quais são as glândulas salivares. Nós temos a parótida, uma parótida do lado esquerdo e uma do lado direito, duas submandibulares, né, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, e duas sublinguais, né, tanto de ambos os lados também. E aí a gente viu, né,
os incisos, né, da arcária dentária superior, da inferior, tá? E aí a gente fez esse estudo bem dinâmico, né? E aí a gente viu que um homem como um animal diofonte, né? E aí eu expliquei o que era o diofonte, né? Que vai ser aí o ser vivo que possui dentes ao longo de sua vida. Então a gente tem 20 dentes aí decíduos e 32 permanentes, tá? De maneira que a gente vai ter uma dentição quando a gente nasce, né? E aí a gente vai ter essa dentição ela temporária, ela sai e aí se cria outra dentição permanente quando a gente alcança aí, né? A pré-adolescência, né? Ali nos 6, 8 anos, quando a gente está fazendo essa transição. E aí a gente estudou aí a anatomia dos dentes, né? E aí a gente viu que macroscopicamente, né, a gente divide aí o dente em 3 partes, através da coroa, sua raiz e o colo, né? E aí a coroa vai ser essa porção visível, né, e funcional do dente, como a gente está observando aqui, ó. O colo, por sua vez, ele vai ser a região intermediária entre a raiz e a coroa. E aí a raiz vai ser esse segmento amarelado e alojado em cavidade própria, ou seja, nos alvéolos, tá? E aí pode ser única, certo? Dupla ou tripla, né? A raiz, dependendo aí da morfologia dentária, tá? E aí a gente viu outras estruturas, tá? Como o esmalte, a dentina, a gengiva, né? A própria polpa e o cemento, e viu qual a função de cada um. Eu vou hoje aqui fazer essas explanações de maneira bem pincelando mesmo, só para a gente revisar o que foi visto. Então, do ponto de vista estrutural, o dente é dividido em esmalte, dentina, polpa e cemento. De maneira que o esmalte vai constituir aí o tecido mais duro do corpo do dente, certo? Ele é responsável pelo brilho dos dentes e envolve aí toda a coroa, né? E ele vai ter também uma espessura variável. Em contrapartida, a dentina vai ser o esqueleto do dente. E aí ela tem essa coloração mais amarela, como a gente pode estar vendo aí, a dentina, tá? O esmalte, né, vai ser aqui a parte mais dura e a dentina aí meio que o esqueleto do dente, tá? E aí ela vai estar presente aí na coroa. A polpa, por sua vez, vai ser o tecido mole interno do dente, onde estão quem? Onde estão os nervos e os vasos sanguíneos que ali constituem, tá? E aí a gente tem um cemento aí que já vai ser o tecido duro, né, que vai reverter aí, vai fazer a reversão aí, vai revertir, quer dizer, né, a dentina aí que a gente está visualizando aqui, tá? E para além disso, tem aí o ligamento periodontal, que vai ser aí a da transição aí da raiz do dente para os alvéolos dentários, certo? E aí eu mostrei para vocês, vocês já devem ter tido a disciplina aí de convencional, né, de técnicas convencionais, e nós sabemos que na representação radiográfica, né, existe uma escala de cinza, tá? E de acordo com a densidade do tecido, essa imagem se imprime com uma escala de cinza, de maneira que a gente consegue visualizar a dentina, o esmalte do dente, né, por possuírem diferentes densidades, com uma escala de cinza diferente. Então a gente consegue identificar todas essas estruturas do dente. Tá aí o porquê, o quão importante é a radiologia odontológica no contexto do diagnóstico dessas patologias. Se houvesse qualquer patologia aqui dentária, né, até mesmo aí de estar quebrado por trauma ou mesmo ter quebrado a gente mastigando, se mostraria que a gente conseguiria visualizar o defeito. E até para acompanhar pós-cirúrgicos, né, com implantes de coroas, dentre outros procedimentos que se fazem aí para salvar o dente. Então, a gente tem aqui, certo? A gente falou dos tipos de dentições. Como eu falei para vocês no começo da aula, nós vamos ter aí uma dentição primária, temporária, né, que nós chamamos popularmente de dentição, né, dos dentes de leite. E aí o indivíduo, quando ele está na fase de transição, né, bebê para criança, né, acontece essa troca dos dentes aí, tá? E aí ele vai possuir aí em média 20 dentes, 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares.
Em contrapartida, quando acontece essa troca, o indivíduo passa a ter uma dentição permanente, tá? E aí ocorre a extrusão aí do dente temporário e o dente permanente passa a eclodir, né, para fora. De maneira que aí a gente passa a ter uma dentição constituída de 32 dentes, no qual nós vamos ter 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. Vale ressaltar que na dentição decídua não existe pré-molares, e sim só os molares. Então a gente viu aí que... E aí a gente viu a dentição, né? A dentição dentição infantil, quero dizer. E aí nós temos as funções dos dentes temporários, né? Que eles preparam aí os alimentos para a digestão e aí assimilam em etapas, né? Em que a criança está no máximo de crescimento, né? Auxilia aí como um parâmetro de crescimento da criança. Vão servir aí de guia de erupção, né? Mantendo aí os espaços para a dentição permanente. Vão estimular aí o crescimento dos maxilares com a mastigação. E vão aí emitir sons, né? Os dentes anteriores, né? Ali precisamente os incisos, né? E os caninos, eles vão aí criar um certo tipo de som, tá? Eles intervêm aí na criação de certos sons. E aí a gente tem, né? A gente para aqui, a gente na verdade parou aqui, vai continuar daqui, né, nas características de cada dente. E aí nós temos aqui os incisos, né, que vão ser aí aquela dentição lá mais anterior, tá? E aí a sua localização, como eu falei agora, é anterior, ele tem aí a forma de uma chave de fenda, e aí tem aproximadamente 20 a 25 milímetros, vai ser constituído apenas de uma raiz, apenas um canal, tá? E a sua função aí, né, vai ser a incisão dos alimentos para a captação dos mesmos, tá? Em contrapartida, os caninos, certo? Eles também vão ter uma localização anterior, vão ser já dentes mais longos, tá? Em média, eles vão ter aí 27 a 30 milímetros, né? E vai ter uma forma de lança. E aí eles vão ser constituídos por uma raiz e um canal, e vai ter a função aí de rasgar, né, esses alimentos, né? Rasgar e triturar, preparando aí para a fase em que os pré-molares vão aí fazer a parte de trituração e amassamento aí, né? Vai amassar aí os alimentos, o bolo já quase que formado. Em contrapartida, nós temos aqui a localização dos pré-molares, né? Que vai ter aí uma forma de pilão e aproximadamente 21 milímetros de extensão, certo? Pois podem possuir uma ou duas raízes. Lembra que eu falei que na constituição dos dentes lá, a raiz ela pode ser uma, ela pode ser em dupla ou ela pode ser tripla, tá? E aí vai possuir a função de triturar os alimentos. E os molares, certo? Que vão ter aí a sua localização posterior de aproximadamente 22 milímetros. Vai possuir a forma de pilão, também pode ter 2 ou 3 raízes, ou seja, raízes duplas ou triplas, e vai possuir aí 3 ou 4 canais. E aí a sua função vai ser de triturar os alimentos. E aí a divisão da boca em quadrante. Quando a gente vai estudar anatomia bucomaxilo, né? E aí a gente já começa a entrar no conteúdo introdutório, de fato, a parte mesmo específica das incidências, existe um mecanismo que ajuda a gente a dividir essa boca em quadrantes e nos ajudam a melhorar a localização dos dentes nas incidências. Então a gente tem aqui 4 quadrantes, certo? Onde os quadrantes superiores vão ser o primeiro e o segundo, e os inferiores o terceiro e quarto. Então a gente tem aqui, né, no plano mediano, como nós já sabemos, certo? E aí nós vamos ter um quadrante superior direito e o quadrante superior esquerdo. 2 quadrantes inferiores, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo, tá? Então a boca ela vai se dividir aqui, certo? Em quadrantes, no qual o quadrante superior direito, ele vai ser o primeiro quadrante,
e o segundo quadrante vai ser o quadrante superior esquerdo. Prestem atenção aí nesse bizu. Em contrapartida, o inferior, né, do lado esquerdo vai ser o terceiro quadrante e o inferior direito vai ser o quarto quadrante. Então, tem um sentido aí, tá? No qual nós sabemos aí da direita que vem, certo? De superior direito, superior esquerdo e inferior direito, sempre nesse sentido. Então se atentem aí à divisão da boca em quadrantes, de maneira que a gente vai ter aqui para a dentição decídua alguns numerações aí desses dentes, tá? Então a gente tem aí a divisão da boca em seus quadrantes, e aí a gente vê que nós podemos numerar na dentição decídua, tá? Nós vamos ter as classes dessas dentições, nos quais os quadrantes quinto, sexto, sétimo e oitavo na dentição decídua vão ter numerações específicas para os dentes, tá? E aí, de acordo com o seu quadrante, tá? A gente vai ter a nomenclatura aí desses dentes, algo que nós posteriormente vamos falar mais precisamente. Então, aqui de maneira bem ilustrativa, nós temos aqui a dentição decídua, no qual nós vamos possuir os incisos centrais, né? O inciso central vai ser aí o número 1, os caninos, né, vão ser o 2 e 3, os premolares 4 e 5 e por aí vai. Tá? E aí segue essa linha de raciocínio. Na dentição permanente, tá? A gente tem aí a dentição onde nós temos os quadrantes. Primeiro, né? Lembra lá, o quadrante superior de direito, né? Igual eu falei aqui, ó. Quadrante superior direito. Então vem para cá. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. E aí a contagem começa do centro mesmo, entendeu? Desde o inciso central, ó. Então, a contagem começa daqui do quadrante, ó, e vem até aqui. Sempre a contagem vai ser daqui para cá. Então, na dentição permanente, nós temos aqui o primeiro quadrante e a dentição de 1 a 8. No segundo quadrante, que é o quadrante superior esquerdo, nós vamos ter aí a mesma contagem, assim sucessivamente. Tá? E aí nós conseguimos fazer a identificação dos dentes de acordo com os quadrantes. Quando a gente for fazer uma radiografia, a gente sabe que os molares e os premolares, os caninos, eles têm a mesma morfologia dentária. Então eu tenho que identificar qual é a dentição. De maneira que se eu botar na identificação lá quadrante 1, dente 4, eu estou mostrando para o médico dentista que eu estou me referindo a quem? Vamos voltar lá para entender. Ó. Dente 4, eu estou me referindo a o quadrante superior direito e um dente pré-molar, certo? Então a divisão da boca vai dar esse guia, tá? Bem tranquilo, tá? E vai ajudar aí o médico a montar um raciocínio na hora de dar o diagnóstico, tá? Então nós temos aqui uma visão radiográfica aqui dos estágios de inola aí considerados no adulto, né? Então a gente tem aqui a eclusão, a extrusão desse dente aqui de um terceiro molar, certo? E aí a primeira, né, vai ser de raiz sendo formada, tá? A segunda vai ser aí de uma raiz sendo quase que totalmente formada, certo? Toda já prontinha, o dente já saiu aí de dentro da gengiva, da parte interna, né? Nós temos aqui já o ápice totalmente aberto, certo? E olha como a gente consegue diferenciar aí de maneira bem fidedigna aqui os esmaltes, né? A dentina, a raiz, o cemento, tudo bem direitinho. E o estágio 10 desse terceiro molar aí, depois ele todo completinho, com a raiz aqui toda bonitinha e ele todo formadinho aqui, todo para fora, tá? Então, a face dos dentes, né, e vão ter termos de relações. O dente vai possuir aí 5 faces. Interessante se anotar isso aqui. Ele vai ter a face vestibular, a face lingual, a palatina, mesial, distal e oclusal.
oclusal ou inicial se chama também. A face vestibular é a face do dente voltada para a bochecha ou os lábios, tá? Vai ser a face lateral, se nós pararmos para pensar. A face lingual ou palatina é a face do dente que está voltado para dentro, ou seja, a face medial, que fica próxima à língua, para os dentes da mandíbula, certo? Ou próxima ao palato, aí na dentição da arcária superior. A face mesial, por sua vez, é a face anterior do dente. De maneira que a face distal é a face posterior do dente, né? Ou seja, é oposta à mesial. E a oclusal ou inicial é a face do dente que oclui com o correspondente. E aí vai corresponder a superfície superior dos dentes da mandíbula e a superfície inferior dos dentes da maxila, certo? E aí vão ser essas 5 faces que irão constituir, tá? a dentição. Então a gente está visualizando aqui, certo? Onde a gente consegue guiar aqui a face mesial, tá aqui essa face mais lateral aqui do dente, né? Lembrando que aqui, imaginem que aqui é a linha média, certo? E a face mesial aqui, ó, ela vai ser constituída aqui na borda lateral. De maneira que a face distal vai ser essa parte posterior aqui do dente, ó. Certo? A face vestibular, né, aqui está voltada para o lado da bochecha, vai ser essa parte aqui, ó. A face oclusal ou inicial vai ser essa parte aqui, certo? Daqui do dente aqui. E a interproximal vai ser essa partezinha aqui, né, ó, proximalmente aqui. Tá? Então são essas aí os termos de correlação, né, das faces dos dentes. Lembrando que nós vamos possuir aí 6, né? E aí nós temos os pontos anatômicos. E aí se a gente já estudou as técnicas radiológicas, a gente sabe que esses pontos servem de guiar a gente aí para poder auxiliar aí no posicionamento do paciente. Então nós temos aqui a asa do nariz, certo? E aí é uma linha, se nós imaginarmos aqui, que nos dá pontos de referência. Nós vamos ter a comissura labial, certo? Então a comissura labial aqui, ó, onde o raio pode perpassar, né? Então quando eu falo de incidência, eu estou me referindo ao raio, à incidência do raio. Quando eu falo de posicionamento, eu estou me referindo ao paciente. Tá? E nós sabemos que esse raio, por sua vez, ele se propaga sempre de linha reta. O que a gente vai obliquar é a fonte emissora de radiação. E aí a gente faz essa oblíqua aí em graus, certo? E aí o terceiro vai ser o acântio, né? Que vai ficar aqui inferiormente aqui ao vômer, como vocês estão vendo aqui, né? O vômer vai ser um osso aqui que fica aqui perto do septo nasal. E a borda lateral, né, da órbita também vai ser um ponto aí os 2 pontos de referência. E por último o trago, né, que vai ficar aqui, ó, pertinho aqui anteriormente ao meato acústico externo. Então são esses aí os pontos anatômicos de referência utilizados na radiologia odontológica. Quando eu for falar das técnicas, né, especificamente, vai ficar mais fácil de entender. Então a gente vê assim, asa do nariz perpendicular ao raio central e etc, e etc. Então a gente vai ficar mais atento a isso. Tá? E os principais planos da face para a radiologia odontológica. Né? Nós vamos ter aqui o plano frontal, né, ou coronal, né? Vai dividir aí o crânio em anterior e posterior. Tá? O plano infraorbital, né, ou plano horizontal alemão, que nós sabemos que divide aí em superior e inferior. Né? Lembrando que o que eu falei aqui é anterior e posterior. E o plano aí órbito-meatal, né, das órbitas aí, né, onde nós temos aí o plano horizontal americano. E por último o plano sagital, que divide aí o crânio em direita e esquerda, o crânio como o corpo num todo. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, eu coloquei aqui bem de maneira explicadinha, né, para vocês, lembrando que o plano infraórbito meatal, né, vai ser também chamado de plano de Frankfurt, tá? Então, é um plano transversal perpendicular aí aos planos coronais e sagitais, que vai da borda inferior das órbitas até o
o teto dos poros acústicos externos. Tá? Então, hoje, a gente vê aqui também as principais linhas da face para a radiologia odontológica, onde nós temos a linha de Kemper, né, que vai ser a linha que vai do trago até a asa do nariz. E aí, imaginem esse plano aí com o posicionamento do paciente, onde vai evidenciar uma determinada área específica, viu? E aí nós temos a linha do trago, né, que vai ser da comissura labial, ok? E, por último, a linha infraortomeatal, né, também chamada de quê, ó? Linha de Frankfurt. Essa linha ela vai ser também denominada como também linha horizontal alemã. É uma linha que vai da borda inferior da órbita até o teto do poro do meato acústico externo aí do lado. Tá bom? Então são esses os pontos que vale a pena a gente estar revisando, né? Se vocês, professor, me indiquem uma literatura aí que o senhor acha que a gente vai aí estar evoluindo, né? Tem uma parte de odontológica aí do livro do Biasoli, que fala só sobre a radiologia odontológica, né? Se vocês não tiverem a literatura em PDF, peçam para a Lida me pedir que eu forneço aí o livro, entendeu? Não tem problema, tá? E aí, os aparelhos, né, de raio-x odontológico, tá? E aí a gente para por aqui, porque aí é um assunto que se estende aí bastante. E aí a gente vai até os pontos e as linhas, né, e os quadrantes da boca. E aqui a gente já começa a estudar a parte técnica específica da disciplina. Sai um pouco da anatomia e etc. E vai para a parte mais técnico específica. Um conselho, fixem esses planos e essas linhas, façam exercícios aí, tá? Se quiserem eu vou estar criando aí alguns exercícios para que vocês, quando forem estudar as incidências, né, as técnicas propriamente ditas, vocês fiquem mais atentos aí a estarem habituados com as linhas e os pontos de referência. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Até a próxima aula e aí fiquem com Deus.